Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Diariamente temos tido esse encontro tão especial e eu quero dizer para você que está chegando aqui pela primeira vez. Talvez seja a primeira vez que você recebe esse link ou você já recebeu outras vezes, mas é a primeira vez que você entra. Quero dizer, você é muito bem-vindo neste lugar. Mas eu também quero dizer para você que já vem aqui com frequência, já está sempre acompanhando os nossos vídeos aqui, você também é bem-vindo, mas há algo em comum entre eu, você que chegou agora e você que já é frequente aqui no nosso canal. Deus é que marcou esse encontro. E por isso ele tem uma palavra para a sua vida. Deus quer trazer para você hoje algo revelador. É muito mais de você pensar em vir aqui por causa do nosso encontro, mas por causa de um encontro que Deus marcou e Ele mesmo trouxe você para este lugar aqui. Então, desfrute de cada palavra que for ministrada aqui, de todo o canal que está disponível para você e vamos seguir crescendo espiritualmente. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e de oração. E quero te convidar para estar comigo até o final desse vídeo, que vai ser o nosso momento de oração. E também agora te convido a ler a Bíblia comigo. O Deus nos direcionou um texto que está aqui na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, 28. Uma palavra tão conhecida, mas tão poderosa e que se renova cada dia para nós. Então, se você puder, tome a Bíblia nas suas mãos, venha aqui ler comigo agora. Se você não puder, essa referência vai estar na descrição do vídeo para você conferir sempre que quiser e quantas vezes você quiser. Então, vamos ao texto. Assim está escrito, Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Versículo 29. Porque aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Todas as coisas cooperam. Deus age em todas as coisas. Eu gosto muito dessa tradução que fala que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. E esse bem que esse texto fala é exatamente respondido no versículo 29, que fala que nós estamos sendo transformados à imagem de Cristo. Tudo que Deus opera é para que nós sejamos cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus. E o que significa ser mais parecidos com Jesus diante de tudo que nos acontece? Vivenciamos situações boas e ruins. Ora está tudo bem, ora nem sempre, ora mais ou menos. Circunstâncias ruins acontecem, circunstâncias boas acontecem. A nossa vida segue uma dinâmica com muitos eventos. Todos nós, mesmo que você tenha uma vida tranquila e pacata, talvez você possa pensar, minha vida não é tão agitada assim. Que bom. Ou não, não sei se é bom, se não é. Importa é que ao seu redor e perto de você sempre vão existir os revés da vida. Sempre vão existir os momentos difíceis, os momentos fáceis, os momentos felizes, os momentos tristes, os momentos de abundância, os momentos de escassez. Todos nós vivenciamos essas intempéries porque elas fazem parte da vida. E o que nós fazemos com isso? A chave é essa. O texto está falando é isso. Todas as coisas, Deus vai agir nelas para o nosso bem, para que nós nos pareçamos mais com Jesus. E o que significa de fato ser parecido com Jesus? Tem pessoas que ao passarem por situações difíceis em suas vidas, situações de aperto, de dificuldade, de tristeza, de traição, de decepção, de frustrações, e elas tornam seus corações mais amargos, mais endurecidos, se tornam pessoas mais sisudas, se afastam dos outros, ficam com a sua vida um pouco mais amarga diante das lutas, das dificuldades. Se tornam pessoas duras, implacáveis com as outras, pessoas que não conseguem desfrutar da vida e se tornam pessimistas, com o coração cada vez mais fechado para a vida. Porque as dores, elas podem causar isso. Podemos sim sofrer e passar por esses lugares.
Existem aquelas pessoas que quando estão nos momentos felizes, nos momentos de abundância, de fartura, elas se tornam egoístas, se tornam mais mesquinhas, se tornam fechadas em si mesmas e não são capazes de partilhar nada com ninguém. Estão sempre pensando que se aquilo acabar ou se aquilo se perder, não vai ser porque ela compartilhou com alguém e tudo vai girar em torno daquela pessoa. Esses são os comportamentos mais comuns que nós vemos. São comportamentos que estão ao nosso redor e talvez já até aconteceu com você. No momento de muita tristeza, de muita frustração, decepção, você endureceu o seu coração. E no momento de fartura, de bonança, um momento em que você estava muito feliz com tudo que estava te acontecendo, você se fechou de uma forma egoísta. Mas Deus quer que nós pareçamos com Cristo. E o primeiro ponto é, todas as vezes que nós passamos por lutas e dificuldades, Deus está transformando o nosso coração, para que nós sejamos mais quebrantados, para que nós sejamos mais humildes, para que sejamos mais amáveis, para que saibamos entender as dificuldades das pessoas que estão ao nosso redor. Talvez é necessário que nós passamos por lutas e dificuldades para a gente aprender a ser mais compassivo com as pessoas que estão ao nosso redor. Então, o que é ser mais parecido com Jesus na luta? É se tornar uma pessoa melhor. Existe um termo muito usado dentro da área do desenvolvimento pessoal, da psicologia, que se chama resiliência. É um termo que foi extraído ali da área dos minerais, né, dos materiais, da engenharia de materiais, que fala que um elemento, quando ele sofre pressão, esse elemento ele vai deformar. E quando ele deforma, a capacidade dele de voltar ao estado original é que vai determinar a sua resiliência. Então, quando você pega uma borracha, você espreme uma borracha, quando você solta, ela volta ao seu estado original, ou seja, a borracha é muito resiliente. Mas quando você pega uma barra de ferro e você aperta, bate ali, a barra de ferro ela vai amassar, porque ela é pouco resiliente, ela vai sofrer deformações. E assim também é essa comparação com a nossa vida. Quando nós não somos muito resilientes, o que acontece? Nós sofremos as deformações das pressões e nós abrimos mão dos nossos valores, abrimos mão dos nossos planos, dos nossos sonhos, dos nossos relacionamentos. Ou seja, a vida fica mais amarga, mais sofrida. Carregamos muitas vezes a mágoa, o ressentimento. Por quê? Porque nós não conseguimos desenvolver essa resiliência. Mas eu quero trazer isso para o ambiente mais espiritual, porque quando nós confiamos no Senhor, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, o Espírito Santo ele faz muito mais do que nós nos tornarmos resilientes, mas ele nos faz parecidos com Jesus. Ou seja, nós vamos sair das situações de aperto melhor do que nós entramos. Nós vamos sair das situações difíceis, dos momentos de amargura, de sofrimento, das decepções, das frustrações, melhores do que nós éramos. Isso é o poder de Deus agindo em nós. E é isso que acontece quando nós olhamos para Cristo. Quantas traições Jesus sofreu, quantas perseguições, quantas vezes as pessoas se voltaram contra Jesus por causa da mensagem que ele pregava. Jesus foi levado à cruz, sofreu, pagou um alto preço e depois, quando ele ressuscita, ele apresenta para nós tudo de uma forma muito maravilhosa e atrai todos nós a ele. E assim o Senhor quer que aconteça na nossa vida. Quando você passar pelas intempéries da vida, os sofrimentos, as lutas, Deus, ele não quer que você passe por isso. Mas quando você passa por isso, você precisa lançar mão da presença de Deus, confiar no Senhor, deixar que Ele conduza a sua vida, andar em perdão, andar em quebrantamento. O que é quebrantamento? É um coração humilde que sabe aprender com as circunstâncias da vida, porque ao final desse processo, se você entregou a sua vida ali nas mãos de Deus, entregou todas aquelas circunstâncias verdadeiramente na mão do Senhor, você vai chegar do outro lado muito melhor do que você entrou naquela situação, ou seja, você vai ficar mais parecido com Jesus, você vai ficar mais parecido com o nosso Senhor, você vai sair de situações difíceis da sua vida com mais fé,
com mais ousadia, com mais intrepidez, vai sair dos momentos de traição, de sofrimento, de dor, com o coração limpo, porque você soube perdoar. Mas isso acontece porque por causa do agir de Deus em nosso favor, por causa do agir de Deus em nós. Por isso todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Também acontece que quando você está no tempo da bonança, no tempo da fartura, no tempo em que todas as coisas estão dando certo, você sai dali com o coração mais generoso, você sai daquela situação e você está dentro daquela situação, trazendo as pessoas para perto, partilhando de todas as coisas boas que você tem recebido com aqueles que estão ao seu redor, e você vai ver que não necessariamente você vai sair daquela situação melhor, mas você vai continuar sendo abençoado e você vai continuar cada vez mais próspero, porque Deus vai ver o seu coração parecido com Cristo e Ele vai entregar a você muito mais, porque Ele sabe que poderá confiar em você, sabe que você não vai agir de forma egoísta, retendo apenas para você as coisas boas que chegaram às suas mãos. E isso é se parecer com Jesus. Jesus vem, Jesus ele multiplica as bênçãos na vida das pessoas. Trouxeram para ele 5 pães e 2 peixes, ele multiplicou aquilo. As pessoas chegavam doentes, Jesus as curava. As pessoas chegavam sofrendo e Jesus as consolava. Jesus, quando ele passa por todo o tempo dele aqui na terra, ele fez o bem, realizou coisas extraordinárias. Ele não ficou na expectativa se alguém iria ou não recebê-lo, ou ajudá-lo, ou apoiá-lo, ou sequer aprová-lo. Ele simplesmente fazia aquilo que era da sua natureza. Ele é bom, sempre bom, e só fez o bem. Ou seja, quando nós também agimos dessa forma, nós nos tornamos cada vez mais parecidos com Jesus. E aí você vai enxergar o que todas as coisas cooperam para o seu bem. Assim vai ter uma vida de sucesso, uma vida plena, uma vida que seu coração vai ter cada vez mais leve, a sua vida espiritual vai se desenvolver de uma forma extraordinária. Por quê? Porque Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, não importa o que você está vivenciando hoje, confie no Senhor, pegue a palavra de Deus. Confie nessa palavra. Confie no que Deus pode fazer para tirar você da situação ruim que você vive. E você vai enxergar uma outra perspectiva de lidar com os seus problemas. Todas as coisas estão nesse momento agora cooperando para o seu bem. Apenas fique do lado certo, do lado do Senhor. Não deixe o seu coração ficar amargurado, sofrido, ressentido. Libere perdão, reconheça a presença de Deus perto de você, desfrute dessa presença, lance mão da presença do Senhor, para que ao final desse tempo, e todo sofrimento tem data para acabar, Deus já marcou essa data, vai acabar, mas precisa acabar com o nosso coração melhor. Precisamos sair das situações difíceis melhor do que nós entramos. E precisamos passar pelas situações de bondade e de fartura mais generosos e parecidos com Jesus. Esse tempo de sofrimento tem data para acabar. O tempo da sua fartura e da bênção tem data para prosperar ainda mais, desde que você entregue-se ao Senhor e confie nele de todo o seu coração, para que cumpra a palavra, porque o texto diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa palavra, por cada pessoa que está até agora aqui recebendo essa mensagem. Pai, vai ao encontro desse coração, dessa vida, Pai, que está agora angustiada, sofrendo, tentando entender os problemas e as circunstâncias que está vivendo, tentando entender por que tudo está acontecendo dessa forma. Pai querido, que se o Senhor puder, Pai, mostre essa pessoa por que tudo está acontecendo, mas se ela não conseguir entender, que ela possa entender a Tua presença, que ela possa entender que o Senhor está aqui falando com ela, que o Senhor está próximo e que o Senhor está disponível para ajudar a passar por esse problema, para que ela saia do outro lado, Deus, quebrantada, humilde, com experiências grandiosas com o Senhor, com mais fé, com mais esperança, com mais ousadia, com mais intrepidez,
e disponível para um momento de crescimento. Pai, abençoa, Pai, esse coração que está angustiado, que está, Pai, nesse momento agora precisando receber um socorro do Senhor. Pai, socorre, entra com provisão, faz o teu milagre. E esse, Pai, que está agora vivendo um momento de fartura, de abundância, que o Senhor o faça ser generoso, para que ele possa desfrutar das ricas bênçãos do Senhor, que mais generoso é para conosco. Amém? Se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário, pedido de oração e compartilhe esse vídeo. Certamente tem alguém que precisa receber essa mensagem e você é o canal de Deus. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.